No livro do Êxodo do Antigo Testamento, Deus chama Moisés e pede que ele tire os escravos hebreus do Egito. Quando o faraó se recusa a libertá-los, Moisés envia 10 terríveis pragas para suas terras. As 6 primeiras, as águas vermelhas do rio, a invasão de rãs, insetos e doenças quase destroem a cidade do faraó. Mas, segundo a Bíblia, o faraó ainda assim se recusa a libertar os escravos hebreus. A 7ª, 8ª e 9ª pragas trazem granizo, gafanhotos e escuridão. Então, a 10ª e misteriosa 10ª praga mata os primogênitos do Egito. Hoje, alguns acreditam que a ciência possa explicar essas histórias e que as pragas podem apontar para eventos da vida real. Agora, uma equipe de especialistas está em uma missão que os levará ao redor do globo para separar fato de ficção e para revelar a verdade por trás das pragas bíblicas. As pragas bíblicas. Parte 2. A busca por explicações científicas plausíveis para as 10 pragas do Êxodo tem tomado conta da imaginação humana há séculos. Muitas das pragas descrevem fenômenos naturais que ocorrem ainda hoje. Os estudiosos estão tentando ligar as pragas a desastres naturais históricos. Se reduzirmos as 10 pragas do Êxodo a seus elementos básicos, encontraremos desastres naturais na forma de escuridão e granizo. Essa história é ficção quando vista como um todo, mas ela certamente se refere a uma experiência histórica. O primeiro candidato é a erupção do Tera. A erupção do vulcão Tera, nas ilhas de Santorini, pode ter desencadeado uma tragédia climática. A busca por uma explicação para a 7ª, 8ª e 9ª pragas, respectivamente granizo, gafanhotos e escuridão, começa no Mar Mediterrâneo, a norte de Creta, no grupo de ilhas de Santorini. Em seu centro ficam os restos do antigo vulcão Tera. Quase 3.000 anos e meio atrás, este foi o local do maior desastre natural do mundo antigo. Os efeitos da erupção do Tera estenderam-se por várias partes do globo, talvez até para dentro das páginas do livro do Êxodo. A explosão deve ter atingido as pessoas ao redor do Mediterrâneo com muita força. Uma ilha e um povo bem conhecidos na região desapareceram de repente e completamente. Não sobrou nada de Santorini. A grande erupção começou devagar. Da boca do vulcão negro, vapores sulfurosos com um cheiro pútrido emergem e começam a se espalhar pelo ar. Os primeiros tremores chacoalham a ilha. Fontes fervilhantes de vapor queimam dentro do mar. A montanha gigante começa a cuspir cinza vulcânica quente. Para os locais, está na hora de partir. Depois de meses de sinais de aviso, a ilha finalmente se abre à força, numa série de explosões gigantescas. Foi uma das maiores, talvez a maior explosão já registrada. O barulho deve ter sido colossal. Só podemos comparar este evento ao do Krakatoa, em 1883, em que o som da explosão pôde ser ouvido na Austrália a 5.000 quilômetros de distância, e a onda de choque foi registrada em Potsdam, na Europa. O vulcão Tera cospe bilhões de metros cúbicos de lava derretida e depois desmorona.
Os habitantes de Santorini estão então numa corrida contra o tempo. Eles tentam desesperadamente salvar o que podem. Após a erupção, o mar levanta tsunamis gigantes que destroem assentamentos litorâneos por completo. A erupção do Tera gera ondas de quase 30 metros de altura que sacodem as águas do Mediterrâneo. No ar, suas cinzas vulcânicas viajam ainda mais para longe. E são estas cinzas a possível ligação importante entre a tragédia em Santorini e as pragas bíblicas do Egito. 700 quilômetros a sudeste dali fica o Egito, o local das pragas bíblicas. Depois de 6 pragas horríveis, como contaminação do rio, rãs, insetos e doenças, a erupção de Santorini pode ter feito as 3 pragas seguintes atingirem o delta do Nilo. O capítulo 9 do livro do Êxodo descreve muito bem a 7ª praga que Deus manda ao Antigo Egito. A pior chuva de granizo que já caíra. Êxodo, capítulo 9, versículo 18. E o Senhor, Deus dos Hebreus, disse: Deixe meu povo ir para que possam me adorar. E Moisés estendeu seu cajado para o céu, e o Senhor mandou trovões e chuva de pedras, e caíram raios sobre a terra. Êxodo 9, 13, 33. O faraó, cujo nome não é citado, permanece indefeso contra as pragas de Deus. Milhares de pedras de gelo gigantes caem sobre o Egito. A mecânica por trás de grandes tempestades de granizo, como a descrita como a 7ª praga, é complexa. A cientista Nadine von Blaum, do Instituto de Física Atmosférica, está tentando descobrir como uma tempestade dessa magnitude pode ter começado. O granizo precisa de partículas sólidas no ar, como por exemplo poeira para crescer. Ajustando a velocidade do vento e a temperatura em uma câmara atmosférica, a cientista von Blaum pode imitar as condições de uma tempestade numa altitude de 2.000 metros. Ela injeta partículas de iodeto de prata no ar. E uma tempestade de granizo aparece de repente. Quanto mais tempo a tempestade dança nas correntes de vento, maior ela fica. Tempestades de granizo ocorrem quando nuvens de temporais com trovões colidem com corpos estranhos. Nesse momento, a água super resfriada na nuvem se prenderá a qualquer coisa como grãos de areia ou partículas de cinza e congelará. A erupção do Tera liberou bilhões de toneladas de cinzas na atmosfera. Mesmo se uma fração daquelas partículas formasse uma tempestade de granizo, o resultado seria uma épica tempestade, talvez como a descrita na Bíblia. O livro do Êxodo diz que o granizo da 7ª praga destruiu a colheita dos egípcios. Pessoas e gado fugiram aterrorizados. Mas a história da 7ª praga pode ser um folclore, passado de geração em geração, depois da traumática explosão do Tera. A história, porém, não termina aí. As 2 pragas seguintes, a dos gafanhotos e a escuridão, também estão relacionadas ao clima extremo na atmosfera. Com os 9 primeiros sinais, temos um padrão 3-3-3. Temos 3 pragas que estão relacionadas à água. Depois temos 3 que afetam animais. E depois, 3 ameaças que chegam pelo ar, trazidas por Moisés. As pragas 7, 8 e 9 estão tematicamente ligadas. Todas as 3 estão associadas a anomalias do clima.
Elas oferecem uma tentadora possibilidade de que os efeitos da erupção do Terra tenham chegado mais longe do que já imaginado. Bíblicas no Nat Geo. As pragas 7, 8 e 9 podem ser uma lembrança folclórica do evento vulcânico em Santorini que abalou o sistema climático em toda a região do Mediterrâneo. Na história contada na Bíblia, o faraó se recusa a deixar os hebreus partirem, mesmo depois de a chuva de granizo da 7ª praga ter destruído suas plantações. Então Deus envia uma 8ª praga para fazer o faraó se render. Gafanhotos invadirão a terra. Êxodo, capítulo 10, versículo 12. E Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito, e Yahvé fez soprar sobre o país um vento oriental durante todo o dia e toda a noite. E de manhã, o vento oriental já havia trazido os gafanhotos. Êxodo 10, 13. Os gafanhotos chegam aos milhões. Eles devoram o que restara da plantação depois da chuva de granizo. Destroem plantações e deixam as árvores sem frutos nem folhas. Muitos consideram os gafanhotos como pragas por excelência. E podemos explicar este fenômeno depois da queda das cinzas, porque a chuva de cinzas causará anomalias no tempo. E isso se traduz em precipitações mais altas, umidade mais alta. E é isso, exatamente o que estimula a presença de gafanhotos. Gafanhotos são um problema para os humanos há milênios. Eles são encontrados em todos os continentes habitados da Terra. Todos os dias, um gafanhoto consome seu próprio peso em vegetação. Os efeitos podem ser desastrosos. Para descobrir uma maneira de combater este problema, o cientista Hans-Georg Ferenc e sua equipe da Universidade de Martin Luther, na Alemanha, estão pesquisando como e por que enxames de gafanhotos se desenvolvem. Aqui, eles fazem a surpreendente observação de que os padrões do tempo ditam como o enxame de gafanhotos é criado e em que direção ele se move. Parece que os gafanhotos usam as correntes de vento para levá-los a regiões úmidas e chuvosas. Os gafanhotos simplesmente fazem uso do fato de que geralmente o vento se move de uma área de alta pressão para uma de baixa pressão. E baixa pressão geralmente significa uma área onde há chuva ou houve chuva. Faz muito sentido, então, mover-se com estas correntes de ar, porque assim você consegue um lugar onde colocar seus ovos e onde sua cria provavelmente terá condições favoráveis de se desenvolver. Porque já choveu, as plantas crescerão e eles terão comida. Um enxame de gafanhotos em movimento pode cobrir até 40 quilômetros por dia. Fontes do tempo servem como ferramentas navegacionais importantes para encontrar alimento e também um solo de reprodução adequado. E os gafanhotos são famosos por serem ótimos reprodutores. Os gafanhotos são verdadeiras máquinas de reprodução quando as condições são favoráveis e comida suficiente. E com condições ambientais corretas, podem produzir enormes números de crias em pouquíssimo tempo. A Bíblia diz que os gafanhotos chegaram com o vento do leste e destruíram as plantações nas terras do Nilo. E que depois o vento do oeste os levou para longe. Como o movimento dos gafanhotos é governado pelas correntes aéreas, a 8ª praga, junto com a chuva de granizo, podem ter sido parte de uma reação em cadeia ecológica maior causada pelos eventos em Santorini. Se as cinzas vulcânicas do Terra criaram uma grande tempestade de granizo, então o sistema de baixa pressão que acompanhou a tempestade pode ter carregado grandes enxames de gafanhotos. E à medida em que as cinzas foram se acumulando, o céu provavelmente deve ter ficado escuro. A próxima praga que aparece na história da Bíblia descreve este cenário. E a escuridão se espalhará pelo Egito. Êxodo, capítulo 10, versículo 21. E o Senhor disse a Moisés: estende tua mão para o céu, e sobre todo o território egípcio haverá uma escuridão que se poderá palpar. Então Moisés estendeu uma mão para o céu, e uma densa treva cobriu o território egípcio durante 3 dias.
Uma pessoa não via outra, e por 3 dias ninguém se levantou do lugar onde estava. Êxodo 10, 21, 23. Um eclipse total do Sol é uma das explicações possíveis para a 9ª praga. Mas um eclipse solar dura apenas alguns minutos, e a Bíblia descreve uma escuridão que cobre a Terra por 3 dias. Tempestades no deserto também são uma explicação possível. Elas podem extinguir toda a luz do dia e levar a longos períodos de escuridão sobre grandes áreas. Os vulcões também são outra causa comum para blackouts. A poeira vulcânica e cinzas espirradas no céu bloqueiam a luz do dia. A chuva de cinzas, consequente da erupção em Santorini, pode ter causado a escuridão. A evidência ligando a tragédia do Santorini a pragas relacionadas ao tempo é muito tentadora. Mas seria plausível? Os 700 quilômetros entre Santorini e o Egito é um dado significativo para provar que a erupção vulcânica e as pragas bíblicas estão relacionadas. Mas na cidade de Ávares, Egito, perto do lugar em que a Bíblia diz terem acontecido as pragas, o arqueólogo Manfred Bietak faz uma intrigante descoberta depois de escavar as ruínas aqui há mais de 40 anos. Este local poderá fornecer uma ligação importante entre Santorini e as pragas. Enquanto procura entre as camadas da história egípcia, ele descobre pedras incomuns entre as ruínas e a terra. As pedras são mantidas numa sala de armazenamento no subsolo. Elas parecem ser pedras pome, pedras porosas formadas a partir de lava resfriada. Como não há vulcões no Egito, Bietak acredita que isso possa ser a evidência física de que a chuva de cinzas ocasionada pela erupção em Santorini havia chegado realmente às praias egípcias. As pedras são então mandadas para o Instituto Atômico em Viena. O geocientista e químico Max Bichler é um especialista internacional em análise de material vulcânico. Ele poderá estabelecer as origens dos pedaços de pedras pome, identificando a marca do material singular deixada por cada vulcão. Seu estudo poderá provar que as pedras pome encontradas em Ávares são feitas da lava do vulcão de Santorini. Ele prepara uma minúscula amostra de pó de pedra pome. A amostra, então, é bombardeada com nêutrons dentro de um reator. Isso transforma os elementos químicos na pedra pome em isótopos radioativos. Depois, um espectrômetro gama mede a concentração de isótopos para revelar a constituição química da pedra. Bichler analisa os dados. Baseado neste perfil químico, ele garante que a amostra de Ávares veio certamente de um vulcão, o Thera, nas ilhas de Santorini. Esta amostra de pedra pomes de Ávares está relacionada à erupção minoana, e percebemos isso pela sua constituição química. E isso se aplica à maioria das amostras de pedra pomes que temos recebido até agora dessa localidade. Depois que o vulcão Thera desmoronou, a massa de água deslocada ao redor das ilhas originou tsunamis. Essas ondas saíram das ilhas e chegaram aos braços do Nilo, levando as pedras pome e entulhos que foram depositados nas praias do delta do Nilo.
resultado positivo do teste da Pedra Pome de Ávares está um passo mais perto em direção a estabelecermos uma ligação entre a erupção do vulcão de Santorini e, mais tarde, as pragas relacionadas ao clima descritas na Bíblia. Mas duas perguntas importantes ainda não foram respondidas. Quando a erupção ocorreu? Ela coincide com a data do êxodo bíblico? Há décadas, os cientistas discutem sobre a data exata da erupção do Tera. Alguns dizem que ela aconteceu por volta do ano de 1620 a.C. Outros dizem que ela data de 1550 ou 1500 a.C. A resposta para esta discussão está na própria cratera do vulcão. Aqui, os geólogos descobriram um ramo de oliva coberto por lava com cerca de 3.000 anos. É uma grande descoberta porque o material orgânico do ramo de oliva está conservado em rocha vulcânica e pode ser analisado através da datação de radiocarbono. O momento em que o ramo de oliva morreu revelará a data exata da erupção vulcânica. Havia uma raiz aqui. Eu digo havia porque a raiz não está mais aqui. Só o que restou foi a poeira dela. Mas temos os buracos. E depois vemos que esta camada branca começa quase que abruptamente. Ela tem cerca de 4 centímetros de espessura aqui. Isso é poeira vulcânica, vinda de pedras pomes. E aqui, neste ponto, nesta camada, vemos as folhas da oliveira. E aqui encontramos os restos de galhos e de ramos de oliveira. Com isso, podemos ter certeza de que havia oliveiras crescendo aqui. A datação por radiocarbono da amostra do ramo permitirá que os cientistas datem com precisão a erupção do Tera. Se a erupção ocorreu durante a janela de tempo que os arqueólogos identificaram como êxodo, então, juntamente com a evidência de que as pedras pome vieram de Ávares, isso poderá sustentar a teoria de que uma erupção nas ilhas Santorini causou 3 das pragas encontradas na Bíblia. Eles procuraram através da madeira escura para conseguir uma amostra para os testes, porque nenhum material valioso pode ser perdido. A amostra é enviada para o laboratório do físico Bernd Kromer, na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, para testes. A madeira é quebrada em seções menores, limpa e depois posta em um tubo de quartzo selado a vácuo. Eles queimarão todos os elementos orgânicos para que só reste puro carbono. Este complexo procedimento leva semanas, mas os resultados têm uma incrível taxa de 95% de chance de acerto. Finalmente, os resultados chegam. Medimos 2 amostras em separado do segundo ramo de oliveira, como fizemos com o primeiro. E essas medidas confirmam que a erupção vulcânica ocorreu no século 17 a.C. e não no século 16 a.C. Os resultados confirmam uma nova data para a erupção. O vulcão de Santorini explodiu em algum momento entre 1630 e 1600 a.C. Esta data tem consequências enormes para a teoria ligando Santorini e as pragas bíblicas. Para muitos historiadores, a data simplesmente é de cedo demais. Eles acreditam que os 2 eventos aconteceram bem longe um do outro. O problema em ligarmos as explosões do Santorini com o êxodo é que existem pelo menos 100 anos de diferença entre os 2 acontecimentos, se não mais. A erupção do Tera foi redatada e aconteceu provavelmente por volta de 1628 a.C. E 1628 significa que o êxodo e a erupção
estão separados por 200 anos, segundo a Bíblia. Mesmo se disséssemos que o êxodo aconteceu em 1250 a.C., que é o que a maioria dos arqueólogos diria, então a erupção em Santorini e o êxodo estariam separados por mais de 4 séculos. É muito tempo. Podemos fazer o que quisermos, mas nenhum historiador ou arqueólogo vai comprar esta história. Muitas pessoas vão dizer, isso está se estendendo muito. Mesmo assim, outros estudiosos permanecem confiantes de que existe uma conexão entre a enorme erupção vulcânica em Santorini e as pragas bíblicas do Egito. Sua eterna busca por provas é apenas mais uma tentativa de investigação para ligar as primeiras 9 pragas bíblicas com explicações científicas plausíveis. As pragas de 1 a 9 refletem o conhecimento ganho através da experiência. Chamamos isso de conhecimento científico experimental, combinado com conjecturas. Na escola do templo em Jerusalém, eles pegaram um fenômeno que achavam que aconteceu e que sabiam que acontecia raramente e tentaram explicá-lo. Bíblicas no Nat Geo. As primeiras 9 pragas são fenômenos naturais reconhecíveis que podem ter acontecido no Antigo Egito. Não num evento miraculoso, mas sim durante o curso de gerações. Mas a última praga não se encaixa nesse padrão. A última praga, a morte dos primogênitos, permanece um enigma. A Bíblia retrata as 9 primeiras pragas diferente da última. Pouquíssimas pessoas morreram devido às 9 primeiras pragas. A chuva de granizo matou algumas pessoas e em nenhuma outra há registros de mortes. Mas a 10ª praga tem algo de diferente por causa das mortes. E isso certamente será lembrado no resto da Bíblia, de uma maneira que as outras 9 não serão. Com a 10ª e última praga, uma série de desastres bíblicos chegará a seu clímax, e os escravos hebreus finalmente serão libertados. Mas eles deixarão para trás um mistério bíblico. No livro do Êxodo, no Antigo Testamento, o relato da 10ª praga é mais detalhado do que qualquer outro. Ele fala do golpe final de Deus contra o faraó e contra o Egito para libertar os hebreus. Deus, conhecido pelos hebreus simplesmente como Yahvé, dá a Moisés um plano detalhado. Moisés vai até o faraó e lhe dá o último aviso de Deus. Todos os primogênitos do Egito morrerão. Êxodo, capítulo 11, versículo 5. Assim diz Yahvé: à meia-noite eu passarei pelo meio do Egito, e todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, e todos os primogênitos do gado. Êxodo 11, 4 e 5. Aquela noite, os hebreus seguiram as instruções de Deus e marcaram sua porta com o sangue de um cordeiro sacrificado. Era o sinal para Yahvé poupá-los dos horrores que se aproximavam. Tarde da noite, o anjo da morte passaria pela terra do Egito. Atrás de portas fechadas, os hebreus preparam a refeição da Páscoa, segundo instruções divinas. As famílias deveriam matar um cordeiro de seu rebanho. Ou, se fosse uma família pequena, eles poderiam dividir com outra família, sacrificar o animal e comerem juntas com alguns alimentos específicos e também pão sem fermento. Como prometido, Yahvé não fere os hebreus porque eles são seu povo escolhido. O anjo da morte passa pelas casas marcadas com o sangue do cordeiro sem entrar. Deus executa sua punição somente sobre os egípcios. O anjo da morte ataca apenas as crianças e animais primogênitos dos egípcios. A Bíblia diz: não houve uma casa onde alguém não tivesse morrido.
A 10ª praga ataca todas as famílias egípcias, independentemente da classe. Até mesmo o primogênito do faraó morre. Segundo a fé judaica, a noite da 10ª praga é lembrada todos os anos na cerimônia da Páscoa. O texto do Êxodo, no capítulo 12, fala sobre o feriado da Páscoa. Este feriado serve como lembrança da saída do Egito e por terem sido salvos da matança dos primogênitos do Egito. Israel não passou por isso. Certamente a celebração da Páscoa hoje relembra a libertação do Egito, mas principalmente da 10ª praga. Os cientistas procuraram em doenças talvez infecciosas para explicar a 10ª praga. Os antigos egípcios mantinham uma quantidade extra de alimento armazenada para alimentar a população em épocas em que a colheita não fosse boa. Alguns estudiosos sugeriram que depois das primeiras 9 pragas, principalmente a de granizo e gafanhotos, os suprimentos de grãos ficaram contaminados pela umidade extrema e excreções de insetos. Um fungo letal pode ter infectado os grãos. O tricoteceno é um veneno formado por um fungo chamado Fusarium. Ele pode matar tanto humanos como animais. Os que apoiam essa teoria argumentam que os primogênitos teriam recebido as primeiras porções das reservas de alimento limitadas e, portanto, teriam sido as primeiras vítimas do veneno. Mas o Salmo 78 do Antigo Testamento oferece uma outra explicação para a 10ª praga: doença. Não mais os preservou da morte, mas a peste entregou sua vida quando feriu todo o primogênito no Egito. Salmo 78. Pragas reais provenientes de doenças infecciosas tiravam regularmente a vida de milhares de pessoas antigamente. Mas a Bíblia diz que apenas os primogênitos dos egípcios morreram devido à praga. Isso não se encaixa aos padrões de nenhuma doença conhecida hoje. Como a refeição da Páscoa e o sangue do cordeiro sobre a porta, estes detalhes são mais simbolismos históricos do que fatos históricos. A última praga é muito diferente das outras. Não está ligada a nenhum fenômeno natural. Podemos dizer que é uma praga teológica. Parece muito cruel para nós porque Yahvé massacrou todos os primogênitos do Egito. O que isso significa? Significa o extermínio total do Egito, porque no Oriente Médio da Antiguidade, o primeiro filho simbolizava o futuro de um povo. Perder o primeiro filho era como perder o futuro. No Antigo Egito, o faraó é mais do que apenas um governante. Ele é um deus, uma presença divina na terra. A história da 10ª praga em um único objetivo: demonstra a superioridade do deus hebreu sobre o faraó egípcio. Enquanto o futuro dos egípcios é simbolicamente morto, o novo futuro dos hebreus está apenas começando. A Bíblia diz que é a 10ª praga que finalmente permite que Moisés leve mais de 600 mil hebreus para fora do Egito e para a terra prometida de Israel. Mas os arqueólogos não descobriram nenhum traço de migração humana dessa área. E a Bíblia é a única fonte que nomeia homens e mulheres hebreus entre os escravos do Egito. Então, quem exatamente eram estes escravos hebreus que foram poupados da 10ª praga? E será que o êxodo na Bíblia realmente aconteceu? Durante séculos, os estudiosos tentaram determinar se a história do êxodo do Egito era realmente verdadeira. Eles procuraram nos relatos bíblicos por pistas sobre onde e quando o êxodo pode ter ocorrido. A história do Êxodo é plausível. Ela certamente pode ter acontecido. A questão é quando, quem estava envolvido, quantos eram e outros detalhes. Mas é uma história plausível? Sim. Ela aconteceu? Talvez. Temos prova dela? Ainda não.
A busca começa com uma fonte antiga do primeiro século depois de Cristo, escrita pelo historiador judeu Flávio Joséfos. Joséfos repete as palavras do sacerdote egípcio Maneto. Maneto diz qual pode ter sido a história do êxodo da perspectiva egípcia e pode oferecer pistas sobre a verdadeira identidade dos escravos hebreus da Bíblia. Ele descreve um grupo de estrangeiros que invadem o Antigo Egito. De repente, do leste, pessoas de uma raça desconhecida invadiram nossas terras e fizeram isso facilmente, sem brigar. E queimaram cidades e destruíram os templos dos deuses. Elas trataram as pessoas daqui com uma hostilidade cruel, massacrando-as e arrastando mulheres e crianças para a escravidão. Puseram então no trono um dos seus, cujo nome era Salites. Esses estrangeiros eram o povo semita da terra de Canaã, perto de Israel de hoje. Eles viveram no Egito durante séculos, mas foram expulsos pelo faraó em um êxodo em massa. Maneto os chama de Ixos, um povo que Joséfos diz ser o povo da Bíblia e que mais tarde fundou a cidade de Jerusalém. Os relatos de Maneto levaram muitos dos estudiosos que estavam procurando evidências para o êxodo bíblico a voltarem sua atenção para o povo Ixos. Seu nome semita, seus rituais religiosos e sua expulsão do Egito oferecem paralelos intrigantes com a história bíblica. Alguns acreditam que Maneto esteja certo e que os Ixos tenham sido as pessoas reais por trás do êxodo bíblico. Para os egípcios, os Ixos, como todos os povos do norte, são simplesmente asiáticos. Em um curto período de tempo, eles tomam o poder sobre o Egito e acabam reclamando o status de faraós. O termo egípcio Ixos significa governantes de terras estrangeiras. O reinado dos Hyksos foi traumático para os egípcios e permaneceu assim durante um longo período. Os Hyksos asiáticos, miseráveis habitantes das areias, eram considerados culturalmente inferiores pelos egípcios. Na verdade, eles nem eram vistos como humanos. Essas pessoas tinham vindo para o Egito e tirado o poder dos faraós, dos filhos do sol. Isso simplesmente não era possível. Os estrangeiros continuam a praticar sua própria cultura. Seus ritos e tradições se espalham pelo Egito. Seu deus Baal é ligado ao deus egípcio Sete, para formar um novo culto a Sete Baal. Um governante Ixos o adora como a única e central divindade do Egito. Adorar um único deus é uma coisa nova para os egípcios. Podemos dizer que este foi o primeiro passo para o pensamento monoteísta, num sentido mais amplo. A expulsão dos Ixos estaria então ligada à ideia de que os egípcios não queriam ser forçados a adorar a um só Deus. Os Ixos constroem um rico centro de troca em Avaris, sua capital. O arqueólogo Manfred Bietak escava este complexo palácio desde 1966 e encontrou vários selos com motivos humanos e de animais. Alguns têm nomes, e um deles é um nome bíblico. Jacó. As lembranças dos tempos dos Ixos devem ter permanecido no Antigo Testamento
através de Sara e Abraão. Acima de tudo, Jacó e Isaac. Um dos reis Ixos se chamava Jacó, e várias pessoas tinham Jacó no nome. Estes nomes são de línguas semitas e são encontrados mais tarde no Antigo Testamento. A aparição do nome Jacó apenas mostra que os Ixos eram semitas. Isso não prova que eles eram os escravos hebreus do Êxodo. Na metade do século XVI a.C., depois de várias tentativas falhas, os faraós finalmente reconquistam a cidade de Ávaros. Eles expulsam os Ixos do Egito e os mandam de volta à terra de Canaã, depois de mais de 100 anos de reinado estrangeiro. Quando os faraós recuperam o controle do Egito, eles destroem seus registros e monumentos para apagar quaisquer memórias dos Ixos. Mas elas não estão totalmente esquecidas. Séculos depois, controvérsias cercam a questão de se a história dos Ixos com sua dramática expulsão do Egito pode ter influenciado a história bíblica. Sem praticamente nenhuma prova histórica de que o êxodo realmente ocorreu, a história dos Ixos tenta nossa imaginação. A história dos Ixos pode ter influenciado a memória dos escritores sobre os relatos do Êxodo. Os Ixos eram, na verdade, reis da Ásia Menor. Então, provavelmente, eram semitas, como os israelitas depois deles. E sabemos que os Ixos deixaram uma lembrança duradoura, porque os gregos ainda se referem a eles no 3º século a.C. É perfeitamente possível, então, que as pessoas que escreveram a história do Êxodo estivessem pensando nos Ixos. Hoje, os cientistas só têm alguns fragmentos arqueológicos para determinar se os Ixos são os hebreus escravos da Bíblia. Ambos os povos viviam no Egito e praticavam cultos religiosos similares. Ambos eram semitas e com nomes parecidos. E talvez, o mais importante, ambos foram expulsos do Egito pelo faraó. Os paralelos são intrigantes, mas são apenas evidências circunstanciais. Não há nada que prove nenhuma conexão sólida entre os dois. Aqueles que veem similaridade entre a história da expulsão dos Ixos e a história do Êxodo provavelmente estão se desviando um pouco da corrente principal. Não tenho certeza de que as duas histórias estejam ligadas, e não tenho certeza se realmente existe um paralelo. Os Ixos não são escravos, as pessoas do Êxodo são. Então, a história do Êxodo, se ela realmente foi tirada da história dos Ixos, deu uma grande virada e transformou pessoas livres em escravas. Na verdade, fez de governantes escravos. E eu acho que isso está indo longe demais. Há muitos séculos de diferença entre uma história e outra. As pessoas tendem a querer que as duas histórias sejam a mesma, porque não há mais nada a que se apegar. Isso é a única coisa que temos. Mas acho que estamos forçando um pouco as evidências. Juntas, as 10 pragas bíblicas do livro do Êxodo são formadas de experiências e histórias de diferentes períodos da história oral. Quando os relatos escritos do Antigo Testamento finalmente emergem, essas histórias se tornam os sinais e os milagres de um Deus poderoso e a pedra angular de uma religião. O Deus dos Hebreus tinha de ser capaz de controlar forças naturais ou ele não teria interesse para seus fiéis. Apenas um Deus capaz de causar terremotos, epidemias, fome e secas também pode proteger seu povo de tais fenômenos. Este é um pensamento básico que durou até o período do cristianismo. Era bem pior para o homem pré-moderno não ter nenhum Deus do que ter um Deus que fosse mau, cruel, bravo e desagradável. Em todos os momentos da história, encontros com eventos inexplicáveis, como a erupção do Tera, tiveram um impacto cultural profundo. Os desastres e suas consequências permanecem vivos, imortalizados em histórias contadas e fábulas.
Os estudiosos hebreus que escreveram o Antigo Testamento podiam apenas estar recordando lembranças folclóricas passadas de geração em geração. As pragas certamente não aconteceram dentro do espaço de dias como descrito na Bíblia. Mas cada uma delas pode ser rastreada e percebida como fenômenos naturais que existiram no Egito e que existem ainda hoje. Estou relutante em aceitar causas naturais para as pragas. O problema com as explicações naturalistas é que elas perdem o X da questão. E o X da questão era que as pessoas não saíram do Egito por causas naturais. Saíram pelas mãos de Deus. Os cientistas ainda não encontraram provas para as histórias bíblicas. Mas as portas permanecem abertas. Além da Bíblia, não existe nada que diga que o êxodo do Egito ocorreu ou não. Estamos limitados pelo que já descobrimos na arqueologia e a quanto podemos forçar os limites. Isso é história ou apenas uma fábula? Mas uma coisa nisso tudo é certa. Isso tudo pode mudar amanhã. Só precisamos desenterrar mais uma inscrição numa dessas escavações. Não temos evidências, mas será que teremos um dia? Claro. Temos provas? Ainda não. Será que as teremos em algum ponto? Pode ser. Então, a coisa ainda não terminou. Enquanto isso, os cientistas continuam procurando pela peça-chave, que poderá mudar para sempre nosso futuro entendimento dessa história atemporal. Versão Marshmallow São Paulo.